Tá bom não. Não ouvi não, todos falarem não, hein? Só ouvi, irmão, olha. Vou perguntar mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite. Agora eu sei que eu estou na igreja de Xanda Mangabeira, né? A gente, como diz o ditado, né? A gente tem que começar pelo começo, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos, amém? Eu gostaria de fazer um agradecimento, né? Esse final de semana eu perdi a minha bendita chave e foi uma luta para ela aparecer, né? E até irmãos da igreja que estavam orando por mim, né? Para que mas quando eu fui colocar água de tardezinha na sexta-feira, e a gente lá tem uma cacimbinha lá em casa, e quando eu tirei água, eu botei o carro para fora da garagem e coloquei a chave, eu acho que no cantinho ou no bolso, e fui colocar água. Então eu perdi na sexta de tarde, mas eu só vim perceber no sábado de manhã, quando eu vinha para a igreja. Quando a gente se ajuntou tudinho, arrumou, né? Eu fiz o bolo, fiz o feijão, tal, aquele negócio todo, colocou as coisas, a gente coloca logo as malas assim no sofá, porque se não tiver no sofá eu esqueço, né? Aí eu coloquei tudinho, colocou lá a bolsa de monjuro, o violão, e aí quando eu vou embora, 7h30 da manhã até 10 horas da manhã eu procurando a chave. Não teve jeito. E eu disse, sabe uma coisa? Isso é o inimigo que não quer que vá para a igreja. Eu vou pegar o Uber e vou para a igreja. Então, assim fez, a gente foi, né? E a gente sabia que Deus ia ser glorificado naquele sábado. E teve o culto da manhã com uma bênção, o Messias pregou. E à tarde teve o culto de gratidão com Caleb. Irmãos, teve testemunho que eu estava chorando até hoje de manhã. De tanta dificuldade com aquele povo de camisa amarela estava aqui, passou para levar o Evangelho. Quem não se emocionou, até Késia, quando deu o testemunho dela, a gente chorou, que Késia também se derramou em lágrimas. Imagine o testemunho da irmã Nelma, que irmã Nelma não chora. Aqui na igreja em casa, quem chora é quem? Sabe? Nesse dia Nelma se derramou em choro, né? E contou as experiências e falou sobre as nossas orações, nosso clamor que a gente fazia sempre aqui, quando estava apenas aquele povinho aqui. Irmãos, o testemunho da irmã Sandra foi impactante. A irmã Sandra, quando ela disse assim, eu vou ser a líder, quando ela aceitou ser a líder, até pelo Caleb que teve aqui, que acabou há alguns dias, a mãe dela pegou uma depressão, que a mãe dela nem conhecia a casa que morava. A mãe dela precisava dela, que só morava ela e a mãe. Sandra tinha 2 empregos, ela perdeu os 2. E Sandra se inclinou-se para desistir. Mas Deus segurou ela até o fim. Foi uma das poucas pessoas que esteve aqui todas as noites. E a gente teve um momento aqui também que ela chorou e pediu, e a gente não sabia que o que ela estava passando era muito mais do que a gente pensava. Era apenas já quantas pessoas tiveram que estar aqui pagando 3, 2, 4 passagens por noite durante 30 dias. É muito dinheiro, irmão, tirando do próprio bolso, por amor a essa obra. E o testemunho da irmã mãe? Quem estava aqui, se eu falar agora, eu vou chorar. Né? A irmã mãe era doente e veio às 30 noites para cá. Acho que ela colocou uma noite, foi, irmã? 2 noites, mas todos os dias ela disse assim: a enfermidade com que ela está lutando, ela sente muitas dores, mas nesse mês ela não sentiu dor. Veja o que o Espírito Santo fez. Irmão, foi um culto abençoado. Eu nunca pensei que eu tinha saído dali tão enriquecido apenas em uma só tarde. E o sentimento que a gente tem é que apesar das lutas, que apesar das dificuldades, valeu a pena. Amém. Valeu a pena. E eu queria trazer um texto que tem a ver com tudo isso que eu falei, com tudo isso que a gente cantou, o Gênesis. E está lá em Isaías 53.
Isaías 53. Gostaria que todos atentassem para esse livro de Isaías. É um livro muito importante. Eu gosto muito do livro do profeta Isaías, porque o profeta Isaías, ele, por exemplo, ele fala da bênção sabática, né? A gente que guarda os sábados, os adventistas, alguns discernentes, algumas outras religiões que tem, e mais os judeus, tem uma bênção preparada só para esse povo que guarda o sábado. Isso está lá em Isaías, claro. Isaías também fala sobre o verdadeiro jejum. Isaías fala que a gente vai adorar o Deus no sábado na nova terra. Isaías tem algumas coisas que Isaías tem que eu fico maravilhado com isso. E Isaías 53 é um desses que me deixa maravilhado. A gente vai meditar um pouco nesse capítulo, mas antes a gente vai o quê? Adorar, né? Aí mesmo, se você está com a sua fonte, feche seus olhos, oremos juntos. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Pai, porque tivemos aqui um reavivamento espiritual nesta igreja, Pai. Aqui nós sentimos o poder do Teu Santo Espírito. E agora, ó Pai, nesta noite de domingo, dia 4 de fevereiro, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração, ao nosso entendimento. Senhor Deus, o irmão Givanildo é muito falho e pecador, Pai, e não tem nada para oferecer para ninguém aqui, nem mesmo para mim. Mas nesse momento eu te peço que a Tua palavra, Senhor Deus, seja alvo da nossa atenção. Que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos pensamentos. Que, Senhor Deus, ao sair deste santo local, nós possamos ter a certeza de que tivemos um encontro contigo. Que possamos ouvir a Tua voz e colocar em prática contra Ti. Colocar em prática em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Transforma o nosso ser, o nosso coração. Nos atenta, ó Pai, para a Tua verdade nesse momento. Nós te rogamos em nome de Jesus. Isaías 53, do capítulo 3 até o 7. Do capítulo 3 até o capítulo 53, do versículo 3 ao 7. Perdão. Verso 3 até o 7. Vamos ler juntos? Todo mundo aí está ok? Vamos lá. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem o homem esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos nada. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos do quê? Desgarrados, como que? Como ovelha, como se um se vigiara pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E por fim o 7, mas ele foi amém. Ele não abriu a boca. Amados, o capítulo 53 de Isaías é um capítulo meio que misterioso. Em que sentido, irmão Johnil? É um capítulo
que fala de Jesus, obviamente. Ele era rei, ele era o rei do universo. Ele, juntamente com o Pai, estava no Éden, no momento da criação, né, da terra. Tinha todo o poder do mundo em suas mãos. Mas ele se humilhou. Você entende isso? Foi morto, foi ferido, foi insultado, foi maltratado e finalmente foi cravado numa cruz. E mesmo tendo todo o poder, mesmo sendo todo poderoso, vocês leram, ele não abriu a boca. Ele não reclamou direitos. Ele não exigiu justiça. Ele não reivindicou direitos. Simplesmente emudeceu. Finalmente morreu. E eu pergunto a vocês, por quê? Por que Cristo morreu? Acaso era ele um louco suicida com vontade de morrer? Era um louco revolucionário com vontade de mudar as estruturas sociais do povo? Por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu naquela tarde no Calvário? Porque o Rei do Universo, com todo o poder nas mãos, não fez nada. O povo judeu, ele é um povo muito amável, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns. Eu tive a oportunidade de estudar o hebraico, tanto o hebraico bíblico como o hebraico histórico. Eu conheci algumas comunidades, mas eu vou pegar uma experiência do pastor Guilhom. O pastor Guilhom disse que certa vez um judeu chegou perto dele e disse assim: eu nunca vou me tornar um cristão por causa de Isaías 53. E o pastor Guilhom disse: mas me explique melhor isso. Ele disse: vocês cristãos interpretam Isaías 53 de uma forma que a gente, judeu, não concorda. E o pastor Guilhom disse: prossiga. E o irmão judeu disse: Isaías 53 você interpreta como um homem bom, um homem justo, um homem que não merecia nada, e ele morreu pelos injustos. Ele morreu por aqueles que não mereciam nada, que não valiam nada. Nós judeus não entendemos isso. Nós judeus entendemos que aquele que fizer o mal tem que morrer. Aquele que não fizer o mal tem que viver. Mas vocês interpretam o Isaías 53 de uma forma que a gente não entende. Realmente é difícil de entender. Isaías 53. Eu acredito que até o autor do livro, quando ele escreveu esse capítulo, ele teve dificuldade, ele pensou assim: eu acho que o povo não vai entender essa mensagem. Se você voltar ao começo, no versículo 1 de Isaías 53, ele diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Era como se ele dissesse assim: eu vou escrever, mas eu acho que o povo não vai entender isso, né? Como é que pode um sofrer da alegria ao outro? Como é que pode um que não fez nada morrer por aqueles outros? Por que ele fez isso? Porém, um homem bom realmente morreu por muitos homens maus. Se isso foi injusto e imoral para os judeus, para o cristão foi o começo da esperança. O que fazer, o que esperar de um amor tão grande? Isaías 53 fala de um amor incompreensível. O
Quem vai compreender o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é diferente. O perdão divino é diferente do perdão verdadeiro. E para vocês entenderem, eu queria fazer uma ilustração. Cadê o meu ator principal? Paulo. Vem cá, Paulo. Paulo é meu ator principal. Pega o celular aí. De repentemente, vou fazer com o Paulo, porque Paulo gosta disso. Agora, se demorar muito, eu espero. De repentemente está Paulo mexendo aí no celular, né? E o jovem gosta de celular, né? Eu não sei o que é que esse menino está danado demais. E eu chego perto de Paulo e digo: meu filho, seu pai não quer que você mexa nesse celular. Faça o seguinte: a partir de hoje não mexa nesse celular. Não veja esses conteúdos que você está vendo, tá certo? Pronto, então eu deixo aqui, eu vou para um lado, o Paulo vai para o outro. Meia hora depois, lá vem eu, e o que é que o Paulo está fazendo? Antes, eu esqueci de dizer essa parte, eu dizia a ele: se eu ver você mexendo no celular, você vai apanhar. E agora Paulo está fazendo o quê? Mexendo no celular. E eu disse: Paulo, vem cá. Eu não disse a você que eu não queria que você mexesse no celular. E agora, o que é que vai fazer com você? E de repente Paulo começa a ficar nervoso, começa a ficar com medo, porque o pai disse que ia bater nele. E ele olha com aquele olhar e diz: pai, perdoa. Eu sei que eu mereço uma pizza, mas me perdoa, eu não quero apanhar, pai. E eu, com o coração de pai, olho para Paulo, meu coração fica, né? Aí eu digo: Paulo, faça o seguinte, você está perdoado. Aí Paulo vai-se embora para a rua contente, e eu volto para cá, e eu pergunto a você: eu perdoei ele? Perdoei, claro que perdoei. Mas, queridos, o perdão de Deus é diferente do perdão humano. Eu pergunto a vocês: quanto eu gastei para perdoar Paulo? Qual foi o sacrifício que eu fiz para poder perdoar Paulo? O que eu tive que abrir mão para perdoar Paulo? Eu simplesmente disse o quê? Você está perdoado. Se a gente for para a história do mundo, quando Deus criou o mundo, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. E Deus é diferente do irmão Givanildo, porque quando Deus nos criou e criou este mundo, Deus colocou padrão, Deus colocou princípios, Deus estabeleceu leis que não podem ser mudadas. Não pode ser mudada. Então, quando Deus disse para Adão: Adão, se você comer, se você desobedecer, se comer dessa árvore, certamente você o quê? Morrerá. E eu pergunto a vocês: e agora? Como ficou a situação? Deus, ele ama os seus filhos. A Bíblia fala assim: ainda que uma mãe, olha, uma mãe se esqueça de um filho quando estiver mamando, irmão, o amor de mãe é incomparável. Só foi comparado com quem? Com o de Deus. O amor de pai é diferente do amor de mãe. A gente que é pai, a gente tem que se conformar. O amor de mãe é melhor do que todos os pais. Mas a palavra diz assim: ainda que uma mãe faça isso, Deus jamais se esquecerá de você. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que está se sentindo rejeitado, que está se sentindo solitário. A Bíblia diz assim: ó, Deus não esqueceu de você. Amém. Na hora certa Ele vai te honrar. Na hora certa Ele vai cuidar de você. Ele vai realizar os seus planos na sua vida. Nem sempre os seus planos são o principal de Deus, mas Deus sempre quer o seu melhor. E muitas vezes o não de Deus é o melhor para nós. O perdão de Givanildo foi apenas um perdão humano. Foi apenas um perdão de um pecador. Queridos, por mais que você fique surpreso essa noite, esse não é o tipo de perdão de Deus. Perdão simples. Deus é Deus.
Deus não é homem. A palavra de Deus é eterna, permanente. E é por isso que devemos ter cuidado com mudanças, com resultados. Deus, quando Ele diz é dia, é dia. Quando Ele diz é noite. Deus não muda. Amados, lá no Jardim do Éden foi assim que aconteceu. Quando Deus disse: se você pecar, você morrerá. O inimigo ficou em festa quando isso aconteceu, o adversário. Deus tem um inimigo implacável, e Ele também se tornou o nosso inimigo implacável. E quando aconteceu o fato de Adão e Eva, Ele disse: pronto, agora eu tenho como acusar. Ele é conhecido como quê? Acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Ele tentou Jesus de todas as formas. Em todas as formas ele perdeu. Mas no Jardim do Éden ele disse: eu quero ver Deus agora. Porque se ele fizer igual no Givanildo, tá certo, Paulo, você está perdoado. Ele vai dizer: você é um Deus mentiroso, estabeleceu leis onde você é um Deus frouxo, seu amor não vai cumprir a sua palavra. Você prometeu que ele morria, ele não morreu. E se por acaso Deus disser assim: você vai morrer e matar ele, sabe o que o acusador vai dizer para Deus agora? Aí, ó, você é um Deus tirano. Você fica feliz com o sofrimento da sua criatura. Você criou leis que ninguém pode cumprir. E só porque ele deu um deslizezinho ali, você já vai matar. Vocês entendem? Ele queria deixar Deus sem escapatória. Ele queria deixar Deus sem saída. Mas, queridos, o que ele não sabia, Isaías Moraes, é que existia um plano em oculto para ele. Um dia a divindade se reuniu em oculto. E ali nasceu o plano da salvação. Ela diz que Jesus chegou para Deus e disse: Pai, eu sei que eles pecaram, mas agora eu queria me tornar homem e viver no meio deles. Queridos, Deus simplesmente não vestiu a humanidade como se veste uma roupa para depois tirar. Deus não se fantasiou da humanidade. Ele se tornou carne. Entenda que para sempre Jesus será Deus, mas para sempre ele também será o quê? Jesus nunca mais vai perder a sua natureza humana, porque um dia ele chegou diante do seu Pai, olhou e viu Xanda Mangabeira. Ele olhou no dia 4 de fevereiro de 2024 e disse: eles precisam de mim. E ele se tornou carne, viveu entre os homens, foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado na fome, ele foi tentado no poder, ele foi tentado no egoísmo. No deserto o inimigo tentou de todas as formas com que Jesus cedesse à tentação para que ele pecasse e o seu sacrifício não fosse o suficiente. E é por isso que ele entende, se já como Deus, ele teria a capacidade de entender as nossas dores, as nossas dificuldades, tudo que nós passamos, como Deus ele já teria a capacidade de entender, mas como homem ele passou. Se eu estou falando para alguém que está sentindo dor, não se preocupe, Jesus sentiu mais dor que você. Se eu estou falando para alguém que está sentindo rejeitado, humilhado, não se preocupe, porque Cristo já sentiu isso e ele disse assim: eu venci, vocês também podem vencer. Amém. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Querido, Jesus passou por tudo que aí o ser humano pode passar para poder sentir as nossas dores, para poder saber o que nós fazemos e para poder um dia morrer por
Quando o nome do camarada, quando o pastor M.S. Hitcher, o velho pastor, ele formou o Quarteto Arauto Reis nos Estados Unidos. Ele já era idoso. Imagina, o Quarteto Arauto Reis tem 70 anos de carreira. Imagine quando o velho pastor Richard fundou aquele quarteto. Obviamente que ele já está descansando no Senhor, né? Ele, certa vez, ele era acompanhado pelo Arauto Reis, assim como o nosso Rafael, o pastor Rabelo, ele também foi acompanhado pelo Arauto Reis nos anos 60, nos anos 50. Ele foi lá acompanhar também nos Estados Unidos. E um certo dia, ele falou que, dando seu testemunho, ele falou que quando ele era pequeno, a mãe dele recebeu reclamação do vizinho, porque ele pulava o quintal do vizinho para roubar as maçãs do vizinho. E aí o pastor Richard conta que ela pegou uma vara e disse: Richard, se você pular de novo no quintal do vizinho para pegar as maçãs do vizinho, eu vou lhe dar 5 chibatadas com essa vara. E o pastor Richard disse: tá certo, mãe, não vou pular mais não. Quando foi no outro dia, contando o pastor a experiência dele, o testemunho dele, ele disse que quando olhou para o quintal do vizinho, as maçãs estavam mais vermelhas do que nunca. E ele disse que foi meio que incontrolável. Ele pulou e pegou a maçã. Quando ele pulou de volta, quem estava esperando ele com a vara? E quando ele viu a mãe, os olhos dele já lacrimejou, as maçãs caíram tudo de um lado para o outro. E ele disse: mãe, por favor, não bate em mim. A mãe dele disse: dessa vez não. Eu já avisei a você. Se você estivesse roubando a maçã, você ia levar 5 chibatadas. E dessa vez não vai ter perdão. E ele começou a chorar. Ele disse: mãe, você não me ama, mãe? Não bate em mim não, eu não quero que a senhora bata em mim. E a mãe dela disse: não tem jeito, Richard. Eu prometi, a minha palavra tem que se cumprir. E ele se ajoelhou, agarrou nos pés da mãe, soluçando de choro, e disse: pelo amor de Deus, mãe, não bate em mim, me perdoe. E a mãe dele disse: Richard, só tem um jeito de eu não bater em você. Eu prometi que você batia, que ia bater em você se você fosse. Não era ele que foi. E agora você está dizendo que eu não bater. Mas a minha palavra tem que ser cumprida. Então, para a minha palavra ser cumprida, só tem um jeito. Aí ele disse: como, mãe? Ela se levanta? Ele levantou. E ela deu a chibata para ele. Ele disse: agora você vai dar 5 chibatadas na sua. O pastor Richard disse que começou a se tremer, começou a chorar. E disse: como eu iria bater na pessoa que eu mais amava no mundo? Ele não conseguiu, irmão. Ele não conseguiu bater na sua mão. Mas no nosso caso, a gente conseguiu crucificar o nosso Cristo. No nosso caso, irmãos, a gente conseguiu chicotear o nosso Cristo. Em Jerusalém, os judeus, quando Cristo foi crucificado, a história conta que vocês conhecem a história, era a cruz de Barrabás, não era aquele Cristo, e Pôncio Pilato queria de alguma forma ajudar Cristo. Então ele pegou o pior ladrão, colocou de um lado e colocou Jesus do outro. Ele disse: não tem dúvida, o pessoal vai mandar prender o ladrão e Jesus vai ser salvo. Mas não sabia ele que a profecia dizia que Jesus tinha que ser crucificado. E não sabia ele que Jesus estava ali porque ele queria estar ali, irmão. E a história continua dizendo que o povo judeu enlouquecido, quando ele pergunta, aí ele solta Barrabás e
crucifica Jesus. A cruz tinha o nome de Barrabás, tinha as medidas de Barrabás, mas agora a cruz estava sem dono. E ela foi usada pelo nosso Salvador. Cristo levou a chicotada, levou outra chibatada, caiu, levou outra chibatada, outra chibatada. Quando eu era criança, lá em Peixinhos, na Rua do Arame, minha mãe era católica, aquela católica roxa. E lá em casa tinha as santas. E eu me lembro que quando eu era criança tinha um quadro, irmão. O quadro de Jesus com as 3 cruzes, né? Jesus crucificado e as 3 cruzes. E de lado um povo. E eu era pequeno e dizia, mãe, que é essa minha da santa toda, que eu vi ela rezando. Esse quadro, que é esse aqui? Aí ela dizia, filho, minha mãe dizia, Nido, porque os Nido que conhecem das antigas me chamam de Nido, meu apelido é Nido. Esse que está ao lado esquerdo é o bom ladrão, ao lado de Jesus. Eu digo, e esse aqui, manhã? Ela dizia, esse aqui é o mau ladrão. Eu disse, e aí no meio? Ela disse, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu criança assim, ó, eu me Estevão. Aí eu dizia, e esse povo aí, mano? Está perto de Jesus. Aí minha mãe dizia assim, esses são os miseráveis dos judeus que crucificou nosso Senhor Jesus Cristo. E minha mãe, quando falou os miseráveis dos judeus, sabe aquela coisa que você abraça a ideia, né? Eu tenho explicado isso hoje, né? Eu abracei a ideia da minha mãe, eu tinha raiva de judeu. Porque eu pensava que quem tinha crucificado Jesus era quem? Eram os judeus. Acho que foi que crucificou Jesus na realidade. Quem crucificou Jesus foi os nossos pecados. Quem crucificou Jesus foi a chance que nós temos. Nós crucificamos Jesus todos os dias, irmãos. Na nossa desobediência, na nossa falta de amor ao próximo, na nossa falta de amor a Deus. A cada dia nós crucificamos. Irmão Ivanildo, mas o povo judeu não foi. Obviamente ele era judaico, ele era da nação judaica e ele foi judeus, mas quem matou Jesus foi os nossos. Os judeus dizem assim, mas como pode o justo morrer pelos injustos? Dá para compreender um amor desse, irmão? Dá para compreender esse verdadeiro perdão? Sem derramamento de sangue, não pode haver remissão do pecado. Pecado é coisa séria, queridos. O pecado faz separação entre a gente e Deus. E nessa noite, nesse início do mês, possamos entender que o amor de Deus por nós, ele é incomparável. Ele é incompreendível, mas também ele é maravilhoso. É um amor glorioso. Jesus deixou as cortes celestiais e a tradição diz que ainda tivesse um só pecador. Jesus viria para morrer. Mas, irmão, esse auditório aqui, essa igreja aqui está cheia de pessoas pecadores. Eu sou pecador. Todos vocês são pecadores. Mas Jesus disse que aquele que crê nele, grandes coisas verá. Aquele que crê será salvo. Amém. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. A salvação já chegou na tua casa faz tempo, irmão. Cuide dela. Não a perca, porque a gente pode perder essa salvação. Imagina todo o sacrifício que Jesus fez por nós. E não foi fácil. Muitas chicotadas, às vezes um irmãozinho de uma coisa assim com o outro, e o cara fica alto com raiva, né, irmão? Diz, não vou mais falar com o irmão, não vou mais para aquela igreja, eu não vou mais para aquela religião. Imagine se Jesus fosse olhar para isso, hein? O inimigo dizendo, você vai morrer por eles. Ou que negar todos os dias.
não vou merecer nem uma palavra de ti. E a palavra de Deus diz que Jesus já esmagou a cabeça da serpente e disse: Pai, a carne é fraca, mas o espírito está forte. Ele falou isso no jardim do Getsemane, uma noite antes de ser crucificado, porque ele sabia, irmãos, que todo o pecado do mundo recaía sobre ele. E você não pensa que um furinho num braço, um furinho no outro braço, um furinho nas pernas ia matar Jesus, não, viu? Porque essa não era a tradição da época. Quando as pessoas acham tão bonitinho a ver a cruz de Cristo, mas se você for ver da história, era a forma de matar os piores ladrões da época, os piores assassinos. Eu imagino que quando um dia que prenderam Barrabás, toda a sociedade de Jerusalém dormiu tranquila, porque a história conta que ele era um dos homens mais sanguinários, mais assassinos daquela época. Imagine, irmãos, seria cômico se não fosse trágico, que o pior ladrão de toda a história de Israel foi solto para poder Jesus ser crucificado. Aquela cruz não era de Barrabás, aquela cruz era nossa, que foi os nossos pecados, matou o nosso Deus, nosso Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos entender que o sacrifício de Cristo não pode ser em vão, irmãos. Nós possamos entender que somos uma igreja que estamos nos preparando para quando ele voltar, ele dizer: ah, como foi difícil a irmã Adriana, tanta peleja, tanta luta, tanta prova, mas agora eu vou chamar ela pelo nome para ir para a Nova Jerusalém. Ah, não foi fácil para o irmão Júlio, quantos perrengues, quantos problemas de saúde, problema de família, problema social, mas ele não desistiu de mim. Ele não está aqui nessa igreja por causa do irmão, ele está aqui por causa de mim. E dizer para o irmão Gênesis, pelas provas que ele passou, por tudo que ele passou, e ele está recomeçando aqui em Xango Mangabeira, com vontade, com força. Deus vai dizer assim: foi muito bom ver você, meu céu, lá em Xango Mangabeira, suando a camisa pelo Evangelho. E Deus tem uma história para cada um de nós. Ellen White diz que quando a gente adentrar o céu, a Nova Jerusalém, uma viagem depois de 7 dias, nós vamos cantar o cântico de gratidão. Imagine vocês adentrar na Nova Jerusalém, totalmente 500 quilômetros de altura, 500 quilômetros de largura, 500 quilômetros de comprimento. Irmãos, cabe todas as pessoas. Eu vi uma entrevista na revista Time de um ateu, que ele disse que a Nova Jerusalém tem um comprimento em cubo. Como é que vai ser, irmão? Quase compartimento, a gente vai subir no elevador supersônico, a gente vai ter água, como é que vai ser? Não sei. Mas ele disse assim, ele fez um cálculo lá, e ele disse que caberia 7 vezes a população da Terra. Dá para todo mundo o céu, não dá? E porque muita gente quer ir para o céu sozinho, não quer evangelizar, não quer fazer o trabalho missionário, não quer dar estudo bíblico. Quando eu penso no que Cristo fez por mim, eu não fiz nada por essa igreja, eu não fiz nada por ele, eu me sinto envergonhado, irmão, como líder e como cristão que sou, porque eu ainda posso fazer muito mais por esse Deus. Eu sempre falo nas minhas pregações, e vocês sabem que eu tenho um grande sonho. O meu maior sonho, tenho vários sonhos de ver meus amigos, meus irmãos, meus parentes, mas o meu maior sonho é entrar na Nova Jerusalém com a minha família, com toda a minha família. E quando chegar lá, eu quero conhecer Cristo, obviamente agradecer pelo que o relato de Isaías 53,
e dizer para Ele, eu e Delma, dizer para Ele, está aqui, Senhor, os filhos que o Senhor nos deu, eles são seus. Eu quero entregar os meus filhos para Deus. É o meu sonho. Eu tenho vários sonhos, eu aspiro muitas coisas, mas esse é o meu maior sonho. Mas vocês sabem que nesses últimos dias eu fiquei pensando que a igreja de Xande Mangabeira veio com a minha família. E eu quero que todos vocês vá para o mesmo céu que Deus prometeu. Vamos passar aqui momentos difíceis, vamos passar momentos bons, Deus vai derramar muita bênção. Eu acho que aqui vai ter, perceberam que Xande Mangabeira foi o primeiro reavivamento do distrito de Ouro Preto, talvez da 7ª região. Nenhuma igreja passou pelo que a gente passou. A irmã Cláudia, foi quarta-feira, eu tirei umas fotos do nosso culto. E na foto eu percebi que tinha muita gente na igreja na quarta-feira. Coisa que a gente não tinha visto há muito tempo. Aí eu coloquei lá no grupo e a irmã Cláudia disse que estava no culto em quarta-feira da igreja dela, lá na Bairro Novo. Que é uma igreja grande, mas ela olhou e disse, oxe, 4 gatos pingados na minha igreja. E a igreja de Xande Mangabeira, que era a igreja que estava tão carente, que estava com tanta gente. Isso no culto da última quarta. Foi aquele primeiro que estava meio. É Deus. Isso é a ação e o mover do Espírito de Deus nessa igreja, viu? Fiquem aqui. Aqui tem promessa de Deus para um grande realizamento. Essa igreja já foi igreja alvo de muitas críticas, mas hoje está sendo alvo de muitas bênçãos. O pessoal está comentando no distrito, mas rapaz, isso fizeram o Caleb lá com uma bênção, viu o povo está lá, não sei o quê. E nada melhor do que um dia atrás do outro, né? A gente vê o Deus exaltando aqueles que precisam. A igreja foi humilde, dizer, a gente está precisando disso, a gente está precisando de membro, a gente está precisando disso, a gente está precisando de ajuda. E todo pastor que chegava para precisar de ajuda. E o pessoal dizia, esse ancião é meio que dão, né? E eu convidei todos os Caleb para ficar aqui como membro. E tem uns que já prometeram, não sei. Porque é assim mesmo. Eu quero ver essa igreja avançada. Eu quero ver o poder do Espírito de Deus nessa igreja. Porque é daqui para o céu. Eu tenho um amigo chamado Tauri, né? Tauri é sem vergonha. Ele, quando a gente conversava aqui, ele dizia, Tauri, sai dessa igreja não. A igreja de Mangabeira é uma bênção. Aí ele dizia assim, é de chão para o céu. É de chão para o céu. O resto é resto. Mas ele saiu. Tauri Casé, você saiu. É daqui para o céu. O plano de Deus é avivar essa igreja para que a gente possa, juntos e unidos, como diz o hino, lado a lado, ir para o céu. Que Deus abençoe. Que o Espírito de Deus possa estar conosco. Eu ia cantar um hino, ainda dá tempo, né? Vamos cantar o hino 16. Vamos cantar o hino 16. Ficar de pé.